Veja só. Permita-me fabricar e controlar o dinheiro de uma nação e já não me importará quem a governe. Né? É o Mayer Rothschild. Agora, uma declaração do David Rockefeller. Esta atual janela, isso foi falado em 1994, no jantar dos embaixadores das Nações Unidas. Esta janela atual de oportunidade, durante a qual uma ordem mundial verdadeiramente pacífica e interdependente pode ser construída, não ficará aberta por muito tempo. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o de que necessitamos é de uma certa grande crise. E as nações irão aceitar a nova ordem mundial. Isso ele falou em 94. Estamos em 2008. Se cumprindo. Vamos passar agora para a Irmandade dos Satanistas. Sede em São Francisco. O objetivo é implantar o reino de Lúcifer na Terra e preparar o caminho para o aparecimento de seu avatar. Né? Eles chamam de... Os da Nova Era chamam de Maitreya. Não importa o nome, nós sabemos que é Satanás que vai imitar a vinda de Cristo. Né? Eu pus aqui o lema deles é morte aos fracos, porque eu li o Filho do Fogo, né, e lá você entende como eles atuam. Né? Morte aos fracos. Falar nisso, a China é governada por 9 mandarins. Né? 9 já é um número esotérico lá. A estrela do Partido Comunista é pentagrama, também é símbolo satanista. Será que o lema dos mandarins também não é morte aos fracos? Porque vocês lembram daquele massacre da Praça da Paz Celestial? Os estudantes foram friamente assassinados. Um desses 9 mandarins, que já era para ser o escolhido sucessor do presidente lá da China, ele se simpatizou com a causa dos estudantes. Ele se simpatizou. E esse foi o seu único pecado. Ele foi julgado por alta traição, preso, e ele morreu em 2005 em prisão domiciliar. E o chefe lá mandou metralhar todo mundo, matar todo mundo. Então, satanistas, depois vocês vão entender a união entre os Illuminati e o governo da China. Não é por acaso que o símbolo da China é o dragão, né? Quem governa lá, né? Então, cada satanista da Irmandade entretém conversa com seu guia. Portanto, eles são a sociedade secreta mais perigosa do mundo. Se bem que os jesuítas também são satanistas, mas esses aqui não são brincadeira. Agora, os maçons de altos graus. Digamos que a Bíblia dos maçons é Moral e Dogmas, né, escrito por Albert Pike. E Albert Pike considerava Lúcifer como o verdadeiro Deus e Adonai como o Deus do mal. Os rituais da maçonaria são semelhantes aos da feitiçaria. Só a partir do 30º grau que o maçom fica sabendo que ele estava adorando a Satanás todo o tempo. Né? Porque os 3 primeiros graus, o superior engana deliberadamente alguns maçons. Os de baixo grau não sabem muito, mas a partir do 30º eles começam a, digamos, dar as cartas e entender o que está acontecendo. Então o lema do 32º rito escocês é Ordem do Caos. Bom, os jesuítas, os Illuminati, os satanistas e os maçons de altos graus trabalham em cooperação e promovem a mesma agenda. Globalização, ecumenismo, nova era, abolição da família, certo? O objetivo é total e completo controle da humanidade. O Karl Moses Mordecai Marx, filho de judeu, né, pelo nome, o pai dele era protestante, era presbiteriano. Porém, ele enveredou pelo satanismo, se tornou um sacerdote. Né, isso está no livro Marx e Satan. Ele teve auxílio dos jesuítas para elaborar o Manifesto Comunista, 1844, que é quase idêntico aos objetivos dos Illuminati. Você veja que o jesuíta Jacob Schiff, que era sócio do Coe-Loeb, é um banco que faz parte do Federal Reserve, dos Warburgs. Esse daí, ele concedeu 20 milhões de dólares para o Leon Trotsky, para a Revolução de 1917. Né? Você vai falar, mas
Wall Street, capitalistas, ajudando socialistas, comunistas, eles são comunistas, os Illuminati. A mesma agenda dos Illuminati é de Karl Marx. Os globalistas, na verdade, não importa a cor política deles, né? Pode ser nazista, fascista ou socialista, contanto que seja um governo centralizado, totalitário, né? Isso que importa, para que ele seja o governador seja um títere lá dos Illuminati. Os grandes grupos políticos, os Bilderbergs, o Conselho de Relações Exteriores, Comissão Trilateral, Instituto Real de Assuntos Internacionais, em Londres. Esses são os grandes grupos políticos que determinam a política e a economia do mundo. Bilderbergs, Comissão Trilateral, CFR, família Rockefeller. Tá? Quem concedeu o terreno da ONU? Rockefeller. Alguém que trabalhava na Standard Oil lá. Decidem quais serão os candidatos às eleições, decidem o preço do barril de petróleo, decidem sobre as guerras, política no Oriente Médio, etc. Se não fosse essa mídia alternativa, você lendo jornal, você não descobre nada. Né? Você tem que ler por você mesmo. Bom, o Federal Reserve foi criado em 1913, composto por 12 bancos privados. Né? Os objetivos dele: transferência das perdas financeiras do cartel para os contribuintes, pagadores de impostos. Controlar o fornecimento de dinheiro e, assim, controlar o crédito. Tornar o mundo interdependente por meio de empréstimos e de altas taxas de juros. Financiar guerras e revoluções. Logicamente, para conseguir o governo mundial. Você tem que tornar o mundo interdependente através das dívidas, né, dos empréstimos. Então, em 1990, era necessário uma receita anual de 10 mil dólares para comprar o que se comprava em 1914 por $1.000. Olha a inflação. Essa inflação é o imposto escondido para o contribuinte, resultante da desvalorização quando o Federal Reserve imprime o dinheiro. Então, cada vez que o governo dos Estados Unidos cria uma nota do Tesouro e dá para o Federal Reserve, ele recebe do Fed um cheque no valor correspondente. Né? Simplesmente do nada, não tem lastro ouro, simplesmente imprime. E a partir daí, os Estados Unidos devem fazer duas coisas. Ele deve pagar o principal para o Federal Reserve e pagar os juros. Bom, a dívida do principal devido ao Fed já está na casa dos 14 trilhões. Calcule os juros dessa dívida. Vou contar a história do surgimento do Federal Reserve. Em 1870, por aí, era o Otto von Bismarck, né? o chanceler da Alemanha. E ele era luterano. E em 1872 ele expulsou os jesuítas da Alemanha. Fechou as escolas paroquiais e deixou de pagar subsídio para a Igreja Católica. Pronto. Pisou no calo, né? Aí os jesuítas juraram vingança, né? Porque eles nunca esquecem e nunca perdoam. A vingança seria uma nova guerra dos 30 anos contra a Alemanha. Isso eles fariam referência à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, que começou em 1914 e foi até 1945, mais ou menos 30 anos. Mas para isso eles precisavam de um banco para financiar essas guerras. Esse banco seria o Federal Reserve, que foi fundado em 1913. Porém, tinha muita gente, pessoas muito ricas e influentes no governo americano, que se opunha à criação desse Federal Reserve, desse governo, Banco Central americano. Um deles era o Jacob Astor, o homem mais rico da época. Né? Tinha Isidor Strauss, que era dono das lojas Macy, tinha outros judeus, tinha juízes. Então, os jesuítas tinham que primeiro tirar essas pessoas do caminho, se eles tivessem sucesso para estabelecer esse banco. Eles foram falar com o senhor John Pierpont Morgan, JP Morgan, né? Vocês já ouviram falar do banco? JP Morgan. Ele tinha uma frota de navios, entre ela a White Star, também tinha o negócio das ferrovias lá nos Estados Unidos. Então o plano foi o seguinte: pediram para ele construir um grande navio que partiria de Belfast. Belfast era a região protestante da Irlanda do Norte, alvo dos jesuítas.
E seria o Titanic, né? Foi construído o Titanic, o navio Titanic, pela White Star. Então, eles convidaram todos esses ricos, né, que estavam se opondo à criação do Federal Reserve para embarcarem. Aliás, esses ricos viajavam frequentemente, mas agora fizeram uma proposta especial para eles. E para disfarçar, para não pensar que a Igreja Católica estava atrás disso, eles convidaram também imigrantes italianos católicos e outras pessoas, e principalmente os protestantes, né, de Belfast, para embarcar. Em 1912, né, o Titanic parte lá de Belfast para Nova York, e o capitão Smith era um coadjutor dos jesuítas. É um coadjutor. Aí naquele filme da National Geographic Magazine aparece, né, o provincial entrando no navio para inspecionar, falou lá com o capitão, inspecionou as pessoas alvo que deveriam morrer, e depois o Titanic só faz uma parada. E naquela parada desce o provincial. Isso aparece no filme. De modo que, quando o Titanic afundou, os botes salva-vidas salvaram as esposas dos ricos, né? E os homens foram proibidos de entrar no bote. Aí, depois, usando as instruções secretas dos jesuítas, na Monita Secreta, que é um livro que você pode conseguir também, está em português, ensinam como tirar o dinheiro das viúvas. Então, eles mataram os que se opunham ao Federal Reserve e ainda ficaram com o dinheiro da viúva lá. Bom, isso foi então em 1912. Estava desimpedido. Então, em 1913, em Jekyll Island, numa propriedade desse John Pierpont Morgan, então 7 pessoas, se não me engano, fundaram então o Federal Reserve, né, que de federal não tem nada e de reserva não tem nada. São hoje 12 banqueiros particulares. Como eles tramaram o Banco Central para financiarem as revoluções, por exemplo, a de 1917, né, todas as guerras, e vem financiando até o dia de hoje. Quem paga é o contribuinte, com certeza. Então você veja que em 1912 o Titanic afundou, em 1913 o Federal Reserve foi estabelecido, e em 1914 começou o quê? A Primeira Guerra Mundial.